E olha, mais de 5.000 casas estão em áreas consideradas de risco em Cuiabá. A informação é da Defesa Civil, que trabalha em conjunto com a Prefeitura. No período chuvoso, cresce o perigo, principalmente para quem está à beira de córregos. É o que acontece, por exemplo, no bairro Dom Aquino, onde fica o córrego do Gambá. Por lá, até uma piscina já desmoronou, caiu no córrego. Existe um impasse, principalmente na hora de definir, junto às famílias, um outro local mais seguro, para que elas possam ser transferidas. A família continua morando na casa, mesmo com parte do quintal destruída. Com a chuva dos últimos dias, aumentou o medo de que o restante da estrutura desabe dentro do córrego. A casa ao lado já começou a desmoronar. Nenhuma providência foi tomada quanto a isso. Foi investido atrás, meu pai já tem 3 ofícios em mãos e nada foi feito, nem vieram visitar para ver o local como estava. A piscina que ficava no quintal foi arrastada pela enxurrada no final do ano passado. As imagens foram registradas por um cinegrafista amador. O coordenador da Defesa Civil na capital disse que, neste momento, os entulhos não serão retirados. Construíram então construções irregulares. Eles ocuparam essa área, eles estão literalmente dentro do córrego, eles sabem da insalubridade de estar morando ali, perigo para crianças que vêm brincar o córrego. E o ano passado, na época da chuva, nós fomos solicitados, estivemos lá, inclusive pedimos que essa piscina fosse tirada, pedimos para que ela não estivesse cheia d'água. Se eu retirar ela de imediato e não fizer nenhuma intervenção, ali está no vetor energético do córrego. Com certeza vai evoluir e vai poder até cair aquelas 3 casas. Outras casas que foram construídas às margens do córrego do Gambá também estão condenadas pela Defesa Civil. Isso porque a cada chuva que cai, aumenta ainda mais a erosão. Convidamos este engenheiro, que é assessor técnico do CREA, para ir até o local fazer uma avaliação. Primeiro, justamente preservar o córrego, preservar a área de escape da água que vem do córrego, o afastamento em relação ao córrego. Em tendo esse afastamento aí, com certeza, perdendo-se a parte da piscina, que vai ter que ser demolida, a segunda questão é contratar um profissional para construir um muro de arrimo com um dreno para que seja preservado aí a casa dela, a residência dela. A Defesa Civil diz que existe previsão de que o município disponibilize 300 casas de um programa de habitação do governo federal para abrigar as famílias que estão nas áreas mais críticas. Já foram oferecidas a elas novas situações, que é um caso de cultura. São famílias que nasceram aqui, que os avós nasceram, então realmente existe uma dificuldade. E também considerando que as suas habitações são casas maiores. A gente mora há quantos anos aqui, então a tendência é a gente querer ficar, E ainda falando sobre a transferência de moradores de áreas de risco para outros locais, como residenciais destinados, por exemplo, a essas pessoas, a gente conversa agora com o secretário de Cidades, antiga Secretaria de Habitação, Suelma Evangelista. Boa tarde, obrigada pela sua presença. A gente viu que são 5.000 casas a estimativa da Defesa Civil. Como é que essas pessoas vão ser retiradas de lá? Quais delas podem ser beneficiadas? Como é que a Secretaria vai ver isso? Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de esclarecer a população a respeito do que é esses projetos habitacionais. Nós temos um grupo de trabalho já com a Defesa Civil e nós vamos identificar primeiro o que são a demanda potencial, o que é a demanda potencial para a habitação de interesse social. São essas moradias voltadas para pessoas realmente carentes. Então nós precisamos identificar nessas margens quem são pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, numa ação mais organizada e mais aferida na ponta de um trabalho diagnóstico social, a gente apresentar nos próximos projetos habitacionais um atendimento imediato dessa demanda, para que no ano que vem a gente não possa ter ninguém, ou um número reduzido de pessoas em área de risco. Então precisa identificar a demanda. A gente já tem um grupo de trabalho com a Defesa Civil. E com esse certeza, trabalho de identificação, ele já começou? Ele está previsto? Já temos esse universo de 5.000 pode ser um pouco menor. Nem todo mundo que está nessas áreas de risco são objetos de habitação de interesse social. Isso é importante. Às vezes há especulação imobiliária, às vezes há N interesses aí nessa região. O fato é que nós vamos enfrentar definitivamente esse problema ainda nessa gestão. Isso é uma determinação política importante que já começamos a fazer no nosso grupo de trabalho.
Agora, em relação às pessoas que já estão morando nessas áreas de risco, quais os critérios para que elas possam ocupar áreas mais seguras cedidas pelo município e como é que é essa cessão? Eles têm que pagar alguma coisa? Eles são transferidos? Como é que funciona? Se imediatamente foi identificado com uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, quer dizer, uma pessoa extremamente pobre, desempregada, que esteja já cadastrado no cadastro único social do próprio perfil Bolsa Família, ele imediatamente é um público-alvo nosso emergencial, porque ele está numa situação, além de estar numa situação limite de pobreza, ele está vulnerável na margem de uma encosta ou de um córrego, para além de outros problemas ambientais, problemas de saúde pública e tudo mais. E, secretário, a gente está num período de chuva, onde muitas coisas já aconteceram desde o fim do ano passado, a gente viu inclusive piscinas desabando de casas, né? Para essas famílias, para esse período de chuva, existe alguma ação emergencial da Secretaria? Nós temos uma previsão aí de casas, de 400 casas que nós iremos estar sendo destinada à população. Evidentemente que nós vamos agora, a partir do cadastro, identificar que é em loco, não adianta ir na Secretaria, é em loco, a gente precisa saber se realmente essa pessoa é objeto da necessidade, junto com a Defesa Civil, e aí assim nós temos uma definição prioritária de quem que vai ser beneficiado com esses programas habitacionais. Então, para a gente explicar, as pessoas que querem ser transferidas das áreas de risco, elas precisam procurar a Secretaria? Não necessariamente. Como é que funciona? Eu preciso checar em loco. Só a manifestação do interesse da habitação não é suficiente para me verificar se há necessidade. Mas elas podem real. Procurar e aí a Secretaria vai checar. Eu acho que os canais de informações são abertos, nós temos um serviço público permanente, não há problema nenhum de informar. Isso não quer dizer que todos que forem lá vão ser automaticamente beneficiados. Precisamos realmente saber quem são alvo de moradia de interesse social, que é naquele perfil de prioridade definida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então a gente vai continuar acompanhando esse trabalho. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria, porque é um trabalho feito em conjunto com a Secretaria de Habitação e também com a Defesa Civil, que vai verificar se essa família realmente precisa sair desse local e aí elas serão retiradas. Exatamente. Não temos uma saída tão rápida em função de que essas demandas habitacionais elas não são resolvidas a curto prazo, precisam de um planejamento estratégico. Acabamos de assumir a gestão, mas com certeza vamos enfrentar da forma mais séria e mais respeitosa possível a população que está numa situação de fragilidade e de risco absoluto. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho. Obrigada pelas suas informações e boa tarde. Boa tarde. E vamos...